Sabe aquele muro sem graça que só serve para dividir e isolar? E se eu te dissesse que pode ser substituído por uma parede viva, verde florida, aromática e ainda ajudar a refrescar a sua casa? Hoje vamos conhecer 4 plantas incríveis que são perfeitas para quem quer uma cerca viva de verdade, resistente, bonita, funcional e de quebra cheia de vida. Olá pessoal, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Hoje vamos falar sobre outras 4 cercas vivas. Eu sou José Luiz e é um prazer tê-los aqui comigo. Espero que estejam bem. Partindo para o nosso assunto principal, vamos apresentar aqui 4 opções de cerca viva. A fotínia, com suas folhas vermelhas. O hibisco, com flores que parecem saída de um cartão postal. O lingustro, que mais parece também uma escultura viva. E a clúzia, a rainha da resistência. E o melhor, eu vou te mostrar como cultivar, podar, manter e multiplicar cada uma delas. E ao final, vou ranqueá-las para demonstrar para vocês qual seria o melhor custo-benefício entre as 4. Vamos lá, pessoal! Fotínia. A primeira opção de cerca viva hoje é a fotínia, a folhagem que muda de cor. Passando para as características, é um arbusto lenhoso, de folhas novas vermelhas que ficam verdes. O tamanho, entre 2 e 4 metros no máximo, com porte denso e vertical. Vantagem de usá-las como cerca viva: visual moderno e elegante, brotação colorida, constante com podas leves. Tem uma boa cobertura visual e sonora. Para plantar a fotínia, precisamos de um espaçamento ideal, que é de 60 cm entre as plantas. O solo tem que ser fértil e drenado. Precisa de sol pleno, no mínimo 4 horas de sol direto por dia. As regas devem ser regulares no primeiro ano e depois elas podem ser mais espaçadas. A fotínia é uma cerca viva que necessita de podas. Elas devem ser leves e podem ser feitas entre 2 e 3 meses para manter o formato e estimular a brotação vermelha. Mas tem que podar sempre, após o período de crescimento ativo, na primavera e no verão. Algumas curiosidades sobre a fotínia. Ela é muito usada na Europa e em condomínio de alto padrão. Existe uma variedade chamada Red Robin, famosa pela intensidade da cor. Hibisco. Passando para a nossa segunda opção de cerca viva, temos aqui o hibisco, flor em forma de cerca. Suas características: arbusto tropical, com flores grandes e coloridas o ano inteiro. O tamanho também é entre 2 e 4 metros, com crescimento rápido. As vantagens como cerca viva é que ela produz sombra, beleza e floração contínua. Atrai polinizadores como beija-flores, borboletas e abelhas, que criam um efeito visual tropical e exótico. Agora eu vou falar sobre as dicas de como plantar e cultivar o hibisco. O espaçamento é entre 80 centímetros e 1 metro entre as plantas. O solo deve ser bem drenado e com matéria orgânica. Precisa de luz solar plena para florir bem. A rega deve ser frequente no primeiro ano, depois só quando o sol estiver bem seco. Uma coisa é óbvia, né? Toda cerca viva precisa de poda. O hibisco precisa de podas leves a cada 45 dias para manter o formato e estimular novas flores. E elas ficam mais intensas no fim do inverno e tem um descanso vegetativo. Dica bônus: se quiser mais flores, não exagere no nitrogênio, prefira fósforo e potássio como adubação. Você pode usar uma cerca viva com cores alternadas, vermelho, amarelo e branco. Algumas curiosidades sobre o hibisco. As
flores são comestíveis e têm propriedades medicinais. São muito usadas em chás diurético e antioxidante. Ligustro. A nossa terceira opção de cerca viva é o ligustro, a cerca clássica e formal, com características de arbusto lenhoso, folhas verdes brilhantes e ramificação densa. A altura é um pouco maior, de 3 a 5 metros. Ela tem um cheiro característico das flores, e as suas flores são pequenas e brancas no verão. Falando aqui das vantagens de usar o ligustro como cerca viva, são várias. Ela tem uma opção de crescimento rápido, aceita podas severas, inclusive topiaria, aquelas formas geométricas. É ideal para divisões visuais, para proteção contra poeira e barulho. Entrando no tópico de como plantar e cultivar o ligustro, temos que ter um espaçamento entre 70 centímetros e 1 metro entre as mudas. O solo tolera vários tipos, só que tem que ser drenado, né? Seja sol pleno ou meia sombra. A rega deve ser irregular no primeiro ano, depois resistente à seca. As podas podem ser conduzidas em bloco ou cone, ou uma parede verde. Tem que ser podado no fim do outono e após a floração. O ligustro, quando usado como cerca viva, ele tem uma multiplicação fácil, e essa multiplicação pode ser feita por estaquia, galhos assim com 20 centímetros em substrato úmido. As curiosidades: ele é muito usado em palácios e jardins europeus, ideal para quem gosta de simetria e paisagismo clássico. Clúzia. A nossa quarta opção de cerca viva é a clúzia, chamada Fortaleza Verde. De características: o arbusto é pequeno, uma árvore nativa da Mata Atlântica. As folhas são grossas, cerosas e brilhantes, e a altura pode chegar a 5 metros. Normalmente é entre 2 e 5 metros. As plantas que foram faladas até aqui, a que tem mais vantagem para ser usada como cerca viva é a clúzia. Ela é extremamente resistente à seca e à maresia, e também à poluição. Ela forma uma parede verde compacta e densa, e tem pouquíssimas pragas. Agora vamos àquela opção de como plantar e cultivar a clúzia. O espaçamento entre plantas é de 80 centímetros. O solo pode ser arenoso, argiloso ou até misto, desde que seja bem drenado. Precisa de sol pleno ou meia sombra. A rega, como todas as que nós falamos até aqui, no primeiro ano tem que ser constante, mas depois ela suporta até estiagem. É aquela máxima que eu já falei aqui mais de uma vez: cerca viva precisa de poda, e a clúzia não é uma exceção. Ela precisa de corte as pontas a cada 3 meses para manter a altura. Pode ser modelada em formas arredondadas ou retangulares. Curiosidade sobre a clúzia: folhas são tão resistentes que parecem de plástico. Ela pode ser usada como um muro verde em prédios comerciais e em casas de alto padrão. Neste slide, eu estou deixando aqui uma tabela comparativa das características dessas plantas. Tem aqui os campos: planta, altura, porte, resistência e melhor custo. Queridos ouvintes, sejam bem-vindos ao nosso canal. E para quem é novo aqui, eu me apresento. Eu sou José Luiz e a minha intenção principal é relatar matérias relacionadas ao cultivo de pitaias. E como consequência disso, o nosso acervo mantém vários vídeos que abordam o tema. Mas para variar, temos também matérias de cultivo de outras frutíferas e plantas ornamentais. Aliás, posso afirmar categoricamente que as dicas são deveras importantes e diretamente ligadas ao tema da sustentabilidade, cuja principal intenção é preservar a nossa mãe natureza. Partimos então para o nosso ranking geral das melhores plantas de cerca viva faladas até aqui. Em quarto lugar, o hibisco.
Seus pontos fortes: flores exuberantes o ano todo, atrai polinizadores e seu crescimento é bem rápido. Ponto de atenção: exige podas frequentes e irrigação mais regular. Menor bloqueio visual em comparação às outras plantas. É uma cerca viva mesmo, cheia de cor e movimento. Perfeita para quem ama flores e natureza pulsante. O terceiro do ranking é o ligustro. Seus pontos fortes: cresce rápido, aceita podas artísticas e topiárias, ideal para quem busca cercas formais e simétricas. O ligustro é um camaleão do paisagismo, elegante, versátil e agradável a diferentes estilos. Em segundo lugar, a nossa vice-campeã é a Fotínia. Ela tem pontos fortes: folhagem vermelha vibrante nas plantações novas, aparência sofisticada, boa densidade e adaptação ao clima subtropical. É uma escolha certa para condomínios modernos e entradas principais. Beleza ornamental sem perder a rusticidade. Em primeiríssimo lugar, a Clusia. Pontos fortes: extremamente resistente à seca, maresia e poluição. Crescimento denso e compacto. Poucas pragas e doenças. Ideal para áreas urbanas e costeiras. É praticamente um muro verde blindado, ideal para quem quer beleza com o mínimo de trabalho. Se você chegou aqui, já está sabendo que fazer uma cerca viva é muito mais do que plantar arbustos. É criar um espaço bonito, funcional e ecológico com personalidade. A Fotínia vai dar aquele toque de cor sofisticado. O hibisco, uma explosão de flores. O ligustro, a elegância clássica. E a Clusia, a fortaleza verde que resiste a tudo. Para finalizar, vamos interagir um pouco me respondendo nos comentários. Qual dessas plantas você escolheria para ser a sua cerca viva? Já usou alguma cerca viva? Ficou com dúvida de como plantar ou podar? Beleza. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe, comente com seus vizinhos e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos sobre o cultivo, poda, compostagem e muito mais. Peço que me sigam nas redes sociais e agradeço a todos que assistiram este vídeo. Caso tenham gostado, deixe seu like, comente, compartilhe e quem não é inscrito, faça a inscrição no canal. Até o próximo.